Se você é optante do MEI e compra mercadoria de fora do seu estado para revender, esse vídeo é para você. Mais de R$40 mil em dívidas tributárias foi o que uma cliente do nosso escritório recebeu por meio de uma execução fiscal e ela não fazia a menor ideia que devia esse montante aos cofres públicos estaduais. Isso porque o MEI acredita que aquele pagamento fixo, mensal que é feito, abarca todos os tributos, o que não é uma verdade absoluta. Eu sou Jéssica Friso Ferraz, eu sou advogada tributarista e sócia nominal do Ferraz Advogados Associados e vou contar para você o que aconteceu com essa cliente do nosso escritório para evitar que o mesmo aconteça também contigo. E antes da gente seguir para o caso concreto, eu não posso deixar de pedir para você dar 2 cliques nesse vídeo. O primeiro é para deixar o seu like e o segundo é para se inscrever no nosso canal. Esses 2 cliques são muito importantes para a gente, porque tanto faz que o nosso canal cresça, quanto faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E com mais informação, as pessoas podem gerenciar melhor o seu negócio e, falando desse vídeo em específico, evitar que elas sejam surpreendidas aí com valores vultosos que inviabilizem o seu negócio. Então, curte e se inscreve no nosso canal. E agora vamos para o caso concreto. Bom, eu sei bem que quando você resolveu empreender, lhe foi dito que o MEI era a melhor opção para você. Isso porque você não precisaria ali estar com um contador mensalmente gerando livros fiscais e livros contábeis, porque esse regime tributário, por ser simplificado, dispensa de uma série de formalidades. Então falaram para você que basta você constituir o seu CNPJ, que inclusive você também poderia fazer sozinho, e seguir a vida pagando lá aquela guia mensal sem maiores preocupações. E isso não é verdade, tá? Se você não tiver assessorado por um bom profissional, você pode ser surpreendido com a multa tributária, que foi o que aconteceu com a minha cliente e que agora a gente vai explorar o caso dela. Bom, essa nossa cliente, ela tem uma loja de calçados e acessórios. Então, ela compra calçados, compra acessórios e revende esses itens. Eventualmente, ela compra esses itens de fora do estado. Ela é residente aqui do estado da Bahia e ela faz compra de outros estados, como São Paulo e grandes centros que têm mais opções desses itens que ela revende. Ela está ali enquadrada no MEI, vinha fazendo o seu recolhimento mensal corretamente, estava enquadrada dentro do limite de faturamento. Eu não sei se você sabe, mas o MEI ele tem um limite anual de faturamento de R$81 mil. Isso significa dizer que se você ultrapassar esse limite, você está automaticamente desenquadrado. E aí, isso dá mais ou menos um faturamento de R$6.750 por mês, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque esse limite de 81, ele é um limite anual. Então, ela eventualmente ali, ela estava dentro do critério de faturamento, ela vinha recolhendo o seu faturamento mensal ali corretamente, né? Aquela guia única que os MEIs pagam num valor fixo. Futuramente, ela deixou até de recolher essa guia, mas não foi isso que fez com que ela recebesse a notificação. Ela recebeu essa notificação porque ela comprava de fora do estado e nessa compra de fora do estado, o estado baiano, melhor dizendo, exige um ICMS conhecido como ICMS antecipação parcial. Mas, Jéssica, isso não está incluso na guia que é paga mensalmente? Não. Os tributos que estão inclusos na guia que é paga mensalmente pelo MEI são a contribuição previdenciária do empresário individual, que é aquela contribuição ali que dá direito a todos aqueles benefícios previdenciários, como, por exemplo, o auxílio-doença, como, por exemplo, o auxílio-maternidade e até a própria aposentadoria. Então, esse tributo ele está cobertado pelo MEI. O ISS, se você for um prestador de serviço, também está cobertado pelo MEI, pelo tributo que é pago mensalmente no MEI, e o ICMS normal da sua operação, né? E por que eu estou enfatizando o normal? Porque o ICMS, ele é desdobrado, existe um desdobramento desse tributo em vários tipos de ICMS. O ICMS normal da operação é aquele que você paga por ocasião da venda das suas mercadorias. Isso não abrange o ICMS antecipação tributária, que foi com que fez que ela recebesse esse auto de infração, essa execução fiscal, no valor de R$40 mil. Então, essa ideia de que todos os tributos estão abrangidos dentro do MEI, por isso que eu falei lá no início do vídeo, não é uma verdade absoluta. Existem tributos que estão fora dessa guia. Há outros tributos federais, né, que não incidem, o MEI ele é isento desses outros tributos federais, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS.
Esses, eles não estão abarcados, mas não tem problema porque o MEI é isento. Mas no que se refere aos ICMS, assim como antecipação parcial que eu já citei, existem outros, diferencial de alíquota, por exemplo, eles não estão abrangidos pelo MEI. E foi isso que fez com que a nossa cliente recebesse essa execução fiscal, que ela não fazia a menor ideia. Por quê? Porque ela não conhece a legislação tributária, óbvio, né? E é por isso que eu cito nesse e em vários vídeos desse canal que se você é empresário, você precisa estar sempre cercado de profissionais competentes, especializados, justamente para evitar esse tipo de situação, né? Imagina o que faz uma dívida de 40 mil dentro de um negócio que pode faturar no máximo até 81 mil por ano, né? Então, a gente está falando metade do faturamento anual, né? Com certeza, isso quebra esse tipo de negócio, então é importante você estar sempre assessorado. E a esse momento, você deve estar se perguntando aí, né? Será, gente, que eu realmente comprei mercadoria de fora do estado? Será que isso pode acontecer com a minha empresa? Importante a gente deixar claro que quando a gente fala de ICMS, a gente está falando de um tributo estadual e cada estado, cada unidade da federação vai estabelecer ali suas regras próprias, né? Aqui na Bahia, essa antecipação parcial, ela existe, e existem outros estados também que adotam esse tipo de recolhimento, isso porque existe uma briga entre fisco e contribuinte, né? Um desconfia do outro. O fisco desconfia do contribuinte, então vai lá e institui esse tipo de tributo para garantir logo a arrecadação, porque como é que funciona esse ICMS? No ato da entrada dessa mercadoria do território, no território baiano, né, nesse caso específico, eu tô falando da Bahia, você já tem que pagar esse ICMS de forma antecipada. Então, mesmo que você ainda não vendeu essa mercadoria, você comprou, entrou na Bahia, você antecipa todo o ICMS que você pagaria por ocasião dessa venda, né? Então, o Estado, ele tá garantindo já o tributo antes mesmo de você vender. Então, é um mecanismo adotado pelo Estado justamente para evitar a sonegação fiscal. Então, fica nessa questão de o fisco é tentando evitar que o contribuinte sonegue e cria esse tipo de mecanismo para evitar, né, essa sonegação fiscal. E agora, outra pergunta que você deve estar se fazendo é, Jéssica, isso é possível, né? Isso é constitucional? Isso é correto? O Estado pode fazer isso? Me cobrar um ICMS que eu ainda nem vendi essa mercadoria só porque ela está ingressando aqui no Estado? Então, primeiro eu vou te dar a constitucionalidade ou não dessa norma. Primeiro eu vou falar do aspecto técnico, depois eu vou te dar a minha opinião pessoal. Mas antes de seguir, eu vou pedir para você dar aqueles 2 cliques que eu pedi lá no começo. Se você ainda não fez, nesse momento é a hora de você dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não, vamos combinar 3 cliques. Por quê? Porque você já viu que esse conteúdo, ele é muito relevante para quem é MEI e você vai também compartilhar com várias pessoas que você conhece. Então, a gente vai pular de 2 para 3 cliques para incluir também o compartilhar. Mas, sem mais delongas, vamos lá para a possibilidade ou não do Estado fazer esse tipo de cobrança. Recentemente, o STF julgou que é constitucional fazer esse tipo de cobrança, ou seja, está seguindo os ditames da Constituição Federal, que é a nossa norma maior, que todas as leis né, todas as leis que são promulgadas aí devem olhar para a Constituição e elas só podem ser feitas se estiverem em acordo com a Constituição. E foi definido que sim, né? Há pouquíssimo tempo agora o STF falou, olha, é correto, é constitucional cobrar das empresas de regime diferenciado, tanto o ICMS antecipação parcial, quanto o diferencial de alíquota e outros ICMS que se enquadram no regime normal de apuração, ou seja, fugir do regime simplificado para esses tributos que não estão abarcados por aquela guia mensal que eu citei para vocês aqui já no início desse vídeo. Então, o STF já disse que é ok, que não existe nenhuma infração à Constituição o Estado instituir e cobrar esse tributo. Minha opinião, pessoal, bom, quando a gente fala de uma empresa, né, do Simples Nacional, de uma empresa que é um MEI, né, um empresário individual que está ali iniciando o seu negócio, você obviamente fala de uma empresa muito mais frágil do que uma grande empresa, sujeita ao regime normal de tributação, que já está consolidada no mercado. Geralmente você está falando de negócios que estão iniciando, né, que precisam de um incentivo para isso. Tanto é que foi criado o MEI e o Simples Nacional justamente para dar esse incentivo para essas empresas, né, para elas iniciarem, começarem ali suas atividades e justamente gerarem emprego, gerarem renda, é tudo que a gente já sabe quando a gente fala de uma empresa. E eu penso que a gente enquadrar essas empresas dentro de um regime normal de tributação
perde a essência, né? Perde o foco na simplificação, porque não fica tão simples assim, né? Eu já falei aqui, você vai precisar de um contador. Você é MEI? Você precisa de um contador. Então, isso vai encarecer a sua operação. Óbvio que você tem que colocar isso na margem, né? Colocar no preço do seu produto. Realmente é necessário para o seu negócio ser sustentável, você precisa de uma assessoria, você vai precisar de uma boa assessoria justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu sei que se vende muito, o MEI é muito tranquilo, basta você incluir ali o CNPJ, eu já falei isso nesse vídeo, mas é o que se vende mesmo, né? Inclusive, existem instituições que vendem essa ideia, né? E, a gente ajuda você a criar o seu CNPJ. Então, acho que é uma irresponsabilidade até, eu diria, e eu não concordo com essa adequação ao regime normal para empresas que são pequenas, porque eu penso que perde o foco, o objetivo, a essência da simplificação. Então fala logo que nem é tão simples assim, né? Porque não é mesmo, e você amolda ao regime normal essas empresas também mais simplificadas que estão iniciando. E para finalizar esse conteúdo, chegou a hora da nossa dica de milhões, que eu sempre deixo para o final, para você que ficou até o final desse vídeo, acompanhando e entendendo o impacto que isso vai gerar na sua vida, no seu negócio. Então, agora é a hora dessa dica. E mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento, porque olha, essa dica vai fazer a diferença no seu negócio. Pega papel e caneta para anotar o que eu vou falar para você não esquecer. Você já fez uma revisão do regime tributário da sua empresa? Veja bem, nesse caso, se você é uma empresa que compra de fora do estado para revender, esse ICMS, antecipação tributária que você paga, ele não é recuperável. Isso significa dizer que entra na veia, dentro do custo do seu produto. Você não pode pegar esse valor que você já pagou e abater no valor que você vai pagar no momento da venda. No momento da venda você vai pagar de novo, porque você paga um valor fixo mensal, independentemente do seu faturamento. Então, você está comprando de fora do estado, você está antecipando esse tributo. Se você estivesse no regime normal de apuração, você utilizaria esse valor para descontar o valor que você pagaria no ato da venda. Óbvio que nesse caso, ele não seria um valor fixo e dependeria da sua movimentação de saída. E existem outros tributos também, que você mudando para o regime normal, eles vão incidir de uma forma diferente. Mas muitas vezes o seu negócio ele já cresceu e você ainda não parou para avaliar o regime tributário que você está enquadrado para ver se está fazendo sentido ou não. Ou o seu negócio é um negócio de revenda de mercadorias que está sujeito a esse tipo de tributo e você nunca calculou para entender. Você nunca fez um cálculo para entender se o valor que você paga a título de antecipação não é maior do que o fato de você estar usando ali esse benefício na saída com um valor fixo que você paga mensal. Então, a dica de milhões é: não deixa de revisar anualmente o regime tributário que você está enquadrado, porque a depender do momento do seu negócio, a depender da sua operação, a depender do que você realiza, né, de serviço, comércio, do produto, isso pode fazer uma diferença muito grande no valor de tributo que você paga. E você está pagando uma alíquota maior, você está pagando um imposto maior, quando poderia estar se utilizando dentro da própria legislação tributária para pagar menos tributo e aumentar a sua margem de lucro. Quem é que não quer lucrar mais dentro de um negócio, né? É o objetivo de todo empresário. Então fica aí essa dica para finalizar o nosso vídeo e como sempre eu te espero no nosso próximo vídeo.